Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. TRXF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora, segmento de atuação, em que ele investe? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Chegamos ao nosso objetivo de 12 mil, próxima meta, 15 mil inscritos. Então continue se inscrevendo e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, no botão de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, e parece que está com uma promoção lá, que o primeiro mês ainda é metade desse preço, tá? Então, a partir de 10 centavos por dia, é menos que isso, no primeiro mês. E acho que isso não vai te apertar, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você nos apoia, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós iniciamos nosso estudo para certificação CEA. Nesse fim de semana eu quero resolver uns negócios lá que eu preciso fazer. E aí eu vou fazer uma apresentação de uma proposta que me fizeram. E aí explico melhor sobre isso. Então, com essa certificação, até o final do ano eu quero tentar tirar, a gente se torna um profissional do mercado. E aí vai poder fazer, inclusive, indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já, agradeço imensamente a todos vocês que aqui colaboram aí. Esse vídeo foi uma sugestão do membro Luiz Henrique. Então, membro, quando pede, a gente atende bem mais rápido. Se eu não tiver vídeo programado, eu já coloco os pedidos. Se eu tiver vídeo programado, demora um pouquinho assim, mas é muito mais rápido do que um pedido normal. Aí ele falou, parabéns pelo vídeo, sempre bem detalhado. Você poderia fazer um vídeo sobre o TRXF? Tá aqui a sugestão que ele pediu. Nós temos um canal secundário que a gente está tentando monetizar. Nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos lá. Então, se você quiser ajudar, vá lá, se inscreva, tá bom? É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Esse fundo imobiliário é um fundo híbrido, é um fundo chamado aí de renda urbana, tá bom? É um fundo de tijolo. Ele foi lançado em janeiro de 2019, é um fundo de base 100, TRX é a gestora, mandato renda, e ele tem uma liquidez alta, muito alta, de 3 milhões e 500 mil por dia em média. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte de FIX com 0,66% e ele conta ali com um pouco mais de 7 milhões e 200 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com ágio, já está sendo negociado a 6% mais caro do que o seu valor patrimonial. Então ele tem um patrimônio atual de 750 milhões e o mercado está aceitando pagar ali 798 milhões. Então o que a gente observa aqui? É um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 103 e o mercado está aceitando pagar 110. Tendo julho como referência, é um fundo ali que já conta com mais de 48 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê as negociações do fundo. Então, atualmente 110, mínima de 94 e máxima de 110. Ou seja, na data que eu estou gravando o vídeo, ele encerrou aí nas suas máximas no último ano, né? Então, bem interessante. Vamos traçar aqui, deixa eu só voltar aqui para eu ver o valor. 103, R$100 mais ou menos. Vamos traçar aqui que o fundo já teve uma pequena valorizaçãozinha aqui, ó. Vamos supor que aqui seja R$103. Lógico que ele não nasceu 103, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? O fundo começou a ser negociado aqui, ó, em janeiro de 2020, pouco antes da situação pandêmica. Então, ele foi ao mercado, ó, começou a ser negociado já com bom ágio. 118, 115, 116 mais ou menos. Vê a situação pandêmica aqui, ó, março de 2020, o fundo é jogado para R$80. Rapidamente ele se recupera, fica ali a mais ou menos 95. Depois começa a ficar lateralizado próximo ao VP, né, de R$100 aqui, ó, atingindo ali 107, 108 reais. Tem uma tendência aqui, uma tentativa de recuperação, passando dos R$110. Só que aí, o final de 2021 foi um momento problemático. Todo o mercado caiu. Não foi diferente com esse fundo. Então ele chega a atingir ali no final de 2021, novembro mais ou menos, o patamar de R$94, que foi a sua mínima depois da situação pandêmica. O fundo se recupera, fica ali lateralizado próximo ao VP. Chegou a ficar sendo negociado aqui a mais ou menos R$95, 93, R$97. E de uns meses, de alguns dias para cá, né, todo o mercado vem se recuperando, exceto fundos de papel. Então, fundos de tijolos deram uma boa disparada. Olha o quanto o fundo saiu.
menos de R$ 100 e agora já está atingindo patamares aí de R$ 110. Então deu uma boa subida. Isso aqui você observa em vários e vários fundos de tijolos. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Então, apesar de ser um fundo sem muito histórico, a gente observa assim o que a gente quer ver no fundo de tijolo, né? Esse fundo começou entregando ali a primeira entrega abaixo de 60, depois meio que se estabilizou a mais ou menos 65, 68 centavos, tá? Depois uma breve recuperação, apesar de duas entregas menores. Durante o ano de 2021, 2020 aqui, a gente tem que ver que teve situação pandêmica, né? Durante o ano de 2021, o fundo aparentemente, né, ficou nesse patamar de mais ou menos, acredito eu, 70, 70 e poucos centavos. No final do ano, ele tem outra rampada aqui, ó. Chega a patamares de 80, pouco acima de 80. E agora a gente vê que o fundo estabilizou-se no patamar de 80 e está fazendo entregas melhores que 80 centavos. A última entrega do fundo, então, 85 centavos. Esse fundo já passou por 6 subscrições e a última ocorreu bem recente, entre o mês 6 e o mês 7 já do corrente ano. Virando a página aqui, a gente vê as distribuições. Ó. Então, ó, 70, 80, apesar de uma fora da curva aqui, ó, 80, 80, 85, 1,5, 85, 85. Então, acredito que esse seja o atual patamar de entrega do fundo. Dia 31 de agosto, para pagar no dia 15 de setembro, o fundo anunciou 85 centavos. Na época, a cotação 110,08. Então, representa um yield de 0,77. E o fundo vem com 9,07 de yield acumulado. Eu considero um yield aceitável, né, para um fundo de tijolo. Aqui a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, com destaque para o CPTS, destaque negativo. Ainda mais o CPTS, que tem umas estratégias agressivas de tomar o fundo ou fazer algumas mudanças no fundo aí. Então o CPTS tem 16% do TRX, outro fundo do CPT, da Capitânia, né? Tem ali mais 1,26%, e aí os demais ativos aí tem um percentual pequeno aí dentro do fundo. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e aqui eu vou falar o que eu sempre falo. Tem alguns relatórios que são curtos demais, e ao passo que tem outros que são detalhados demais. Em termos de relatório deles, eu acho um excelente relatório. Então, não é possível trazer todos os detalhes aqui para vocês no vídeo. Então, se você se interessar por esse ativo, é imprescindível que você vá lá no relatório, abra e estude, porque é um relatório bem completo, para você entender melhor sobre o fundo. Então, olha só, olha esse destaque que eles trazem, ó. Eles fizeram assinatura de acordo para a venda da loja Sodimac. Então, se está tendo venda, isso aqui já pode estar impactando aquelas receitas de 80 e poucos centavos. Pode ser que isso não seja um recorrente, que durante um período o fundo distribua maior, mas talvez esteja um pouquinho acima da capacidade do fundo. Tá? Então, ó, dia 22 de julho, eles assinaram esse contrato aí, ó. O valor da transação, 73 milhões, será pago pelo comprador de forma parcelada, ou seja, você vai pagar parcelado, o fundo vai ficar recebendo aí semestralmente. Então ele pode distribuir durante os semestres aí, né? O que pode representar um lucro de aproximadamente 14 milhões, né? E uma TIR, taxa interna de retorno de 16%. Amor, o que é TIR? Vamos lá. Quando as pessoas falam, por que eu investiria no fundo que está pagando só 0,7, 0,6, 0,8? Não tem lógica, eu vou investir na Selic, que agora, né? Agora a Selic está 13 bruta e dá 10% líquida, tá? Agora. Mas ela não fica o tempo todo assim. Esse fundo está tentando mostrar o seguinte, nessa venda, eles apuraram 16%. Essa TIR, que é a taxa interna de retorno, ela une os proventos pagos, todos os dividendos pagos, mais a venda com o lucro pelo imóvel. Então, nesse imóvel aqui, no período, quem é cotista do fundo vai receber 16%. E aí, qual Selic que dá 16% líquida? Entende? Então, assim, é por isso que fundo de tijolo, um bom fundo de tijolo, que consegue fazer girar o seu portfólio, vender os seus ativos com lucro, depois comprar mais ativos bons e tudo, e ficar fazendo esse tipo de situação, ele destrava valor para o cotista. E se de um todo ele não fizer isso, imagina que ele comprou o imóvel aqui, ó, por 60 milhões, menos de 60 milhões. Ele conseguiu fazer com que o patrimônio do fundo suba de 60 para 70 milhões. Na pior das hipóteses, você teve uma valorização também do seu patrimônio, 10, 15%. Então é isso, tá? Outro ponto, imóveis reavaliados com valorização. Então os novos valores resultaram na valorização de 5%. Ó. Sinal que aparentemente, né, os imóveis estão valorizando. Então, aparentemente são boas compras.
Distribuição mensal. 85 centavos, que representa um yield de 9,88. O pagamento será realizado em 12 de agosto. Então vocês observam que o relatório sempre tem uma defasagemzinha aí de um mês, né? Aqui a gente já está dentro do comentário. As páginas do gestor aqui são inúmeras, são muitas mesmo. Então só peguei um dos pontos lá, tá? Então, ó, sobre o TRX, vai distribuir 85 centavos. Aí ele fala, além disso, também foram anunciadas as distribuições por direito de subscrição. Então quem participou da subscrição vai receber os recibos aí, ó, de 44, de 14 centavos, tá? Aí ele fala, no mês, as cotas do TRXF, negociadas no mercado, valorizaram 4,90%. O IFIX valorizou 0,66%. Estão conseguindo dizer aqui que eles valorizaram acima do IFIX. O número de investidores do fundo superou 49 mil. E a gente viu que parece que já passou de 50 mil. Na sexta emissão aqui, de cotas, né? Na subscrição. Eles estão falando como que caminhou a subscrição aqui. Aí ele fala aqui, ó, vamos lá. Vamos entender um pouco melhor sobre aquela venda lá, ó. No dia 22 de julho, foi comunicado a assinatura de um memorando de entendimento que tem como objetivo os princípios e condições da venda da loja Sodimac lá em Ribeirão Preto. O valor do acordado é de 73 milhões a ser pago em 4 parcelas. Então ele vai receber 150 mil na data de assinatura do contrato, depois 3 pagamentos aí de 24 milhões, 6 meses a contar do segundo pagamento, ó, 6 meses a contar do segundo pagamento, para quê? Então aqui ele vai ter, durante aqui 1 ano e meio, 2 anos, ele vai ter como distribuir esse valor que ele vendeu o ativo aí. Lógico que, gente, é o seguinte, se ele pagou 60 milhões e ele vendeu por 73 milhões, o lucro é os 13 milhões, que ele falou lá 14 e tal. O que significa que o valor principal volta para o fundo para ele comprar novos imóveis. Ele está distribuindo só o lucro. Então tá aqui, ó, dizendo lucro 14 milhões e meio. Virando a página aqui, a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxas 1% sobre o valor de mercado, mais 20% do que exceder IPCA mais 6 de performance. Vamos ver na prática o que isso representa. Então a gente vai ver aqui, ó, despesas financeiras, que é a alavancagem que o fundo tem. E aqui para mim é o ponto mais preocupante do fundo, é um fundo bem alavancado. Mas vamos ver as despesas operacionais. Isso aqui vai para o fundo, ó. Então vamos ver na prática o que isso aqui representa. O fundo receitou aqui, ó, em julho, 7 milhões 157 mil de aluguel. Receitou mais rendimentos imobiliários, né? 1 milhão 776 e receita financeira mais 1 milhão 261. Então ele receitou aí 10 milhões 214. Então vamos ver o que isso está representando. Lembrando que para mim, eu fico confortável com no máximo 15% de despesas. Então 695 vezes 100 dividido por 10, 214. Então as despesas aí estão representando 6,80%, ponto bem positivo. Eu gostaria que o fundo trouxesse o histórico um pouco maior para a gente ver como é que vem mês a mês. Mas ele traz o do semestre e o dos últimos 12 meses, que para mim é excelente. É muito importante ter isso aqui. Outra coisa. Por aqui dá para você ter noção como é que o fundo está rodando. Então, ele teve como capacidade aí 6 milhões e 500 mil que sobrou de dinheiro. Ele apurou 10, descontou aqui a alavancagem de 3 milhões, descontou a taxa dos gestores. Então, ó, 3 milhões e 600 foi descontado do dinheiro. Sobrou 6 milhões e meio. Então, ele teria ali 91 centavos de resultado e entregou 85. Isso é interessante ver. No semestre aqui, ó, ele teve como resultado 10,72 e entregou 9,84. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele está tendo uma gordurinha a entregar aí, ó. Então, ele tem no semestre aí 53 centavos acumulados. Para mim, isso aqui, toda gestora deveria trazer o quanto o fundo tem de reserva. Seria muito interessante. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê como é que ele está alocado internamente. Então, hoje, do dinheiro que o fundo investe, 68% está alocado diretamente em imóveis. E ele vai ter ali o seguinte, ele existe um TRXB. Então, ele investe, esse aqui é um outro fundo imobiliário. Ele investe diretamente no fundo da própria casa. Ele investe 21% do seu portfólio no TRXB, que é um fundo da própria casa. Ele tem ali mais 3,8% parado em caixa, tá? Renda fixa. E ele investe 6% em FIIs diversos aí. Como é que está a disposição interna? Hoje é um fundo que tem 93% investido em ativos do varejo e 6,25% em ativos logísticos. Daí o porquê que ele é híbrido. Ele não é só um renda urbana por si só. Ele é um fundo híbrido também que tem ativos também do setor logístico. Aqui a gente vê o seguinte. Os inquilinos que ele tem aí, ó.
53% são do setor atacadista. Ele tem setor de casa e construção, 4%. E setor varejo, 42%. Os contratos que o fundo possui, na sua totalidade aí, ó, 96% são contratos atípicos. E ele tem ali 3% de contratos típicos. E quais são os inquilinos? Aqui, para mim, está o grande ponto, entre aspas, tá? O ponto fraco do fundo. Alta dependência, poucos inquilinos. Então, hoje, ó, 60% dos imóveis são do açaí. Então, ele tem uma alta dependência do açaí. Ele tem ali mais 27% do Pão de Açúcar. Que antigamente essas duas empresas eram uma só, tá? E elas se desvincularam na bolsa, mas elas eram uma só. Então, praticamente, era um único inquilino que ele tinha aí de dependência. Então, são valores altos de dependência, tá? Extra aqui também, mais 4,2%. Inclusive, era o mesmo grupo. E aí, ele tem mais um pouquinho do Carrefour, que é um grupo distinto, 3,08%. E Sodimac, mais 4,17%. Ficou pequeno assim mesmo, tá? Porque no relatório tá assim e eu não quis cortar para trazer para vocês. Por isso que eu recomendo, vá lá e abra o relatório. Aqui ele destrincha todas as lojas que ele possui. Então tá aqui, ó, Pão de Açúcar, Açaí, o Extra, Carrefour. Então, qualquer coisa, você pausa o vídeo aí, tenta ler, né, se você conseguir. Se não, vá lá e abra o relatório para você observar. Ele tem diversificação geográfica, então isso aqui é um ponto muito positivo. Tem concentração de inquilino? É ruim? É péssimo. Mas ele tem um ponto positivo que ele tem diversificação geográfica. Então, assim, qual a vantagem, Amu, de diversificação geográfica? A vantagem é que ele não fica exposto a uma região. Então, se Ceará passar por algum problema interno lá, por algum problema econômico, as outras regiões pode ser que não esteja passando. Então, se estiver tendo algum problema específico em alguma região, as outras são, né? Então, a gente vê a diversificação. Lógico que a concentração em São Paulo, eu não vejo isso como sendo problema. 36% em São Paulo. Outra região que tem boa exposição, Goiás com 12%, quase 13%. Rio com mais 10%. Pernambuco com 7%. E aí a gente vê todas as exposições do fundo. Aqui como que funciona os contratos do fundo. Tá? Total de meses da multa mais aviso prévio. Então, se alguém sair, tem que pagar 11 meses de multa aí. 3% dos contratos é dessa forma. Os contratos atípicos aí, ó, a maioria deles, ó, tem que pagar 20 meses de multa. 4% do portfólio. E aí, o restante dos contratos tem que pagar todo o saldo remanescente, 92% do portfólio. Quando que vence os contratos? Então, aqui é um ponto muito bom do fundo, que o primeiro vencimento é só em 2030. Tá? 6% dos contratos, percentual baixo só em 2030. E aí, quem for cotista do fundo, se até lá o fundo não conseguir crescer muito, e ele ainda tiver com essa concentração, aqui é um ponto de atenção em 2035. Para saber como que o fundo vai se comportar. Por quê? Vai começar a vencer aquela ruma de contratos. E aí, os inquilinos vão renovar? Vão sair dos imóveis? Até lá, essa empresa ainda vai continuar saudável financeiramente? Se ela continuar, provavelmente ela vai ficar no espaço. Por que ela sairia, né? Mas corre o risco aqui, né, desse vencimento, os inquilinos saírem. Mas até lá tá bem confortável, né? Temos bastante tempo até lá. 2036 vence mais um pouco e a partir de 2041 também começa a vencer mais um percentual de 24%. Quando tem revisional, quando tem reajuste, os maiores impactos são em junho, julho, agosto, maio e setembro. Mas ele tem renovação quase todos os meses do ano. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do TRXF são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, Amu Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Desde já eu agradeço imensamente a vocês que colaboram. E nesse vídeo aqui, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. Você gostou desse fundo imobiliário? Você gostou das informações aqui trazidas? Você teria cotas desse fundo imobiliário? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário para investir? Comenta que seu comentário é muito importante aí para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu não sou cotista do fundo e não tenho interesse em ser. O fundo vem apresentando um ótimo resultado, um ótimo trabalho. Dessa vez eu não trouxe alavancagem, tá? Ah, mas como é que eu faço para saber? Veja um vídeo anterior que eu tenho do TRX, que lá eu falo sobre alavancagem. É uma alavancagem alta. Se eu não me engano, ela estava beirando ali 50 e poucos por cento do patrimônio. Então, para mim, já sai da minha zona de conforto. Apesar de todos os números apresentados serem positivos, exceto a concentração em inquilino, não é um fundo que me abrilhanta. Eu prefiro ter outros no segmento aí. Mas isso não significa que isso seja, por fato de eu não ter, que isso seja uma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo.
Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, se inscreva no canal para a gente chegar aí a 15 mil inscritos, torne-se membro, é baratinho e você ainda nos ajuda imensamente. E se você quiser fazer uma doação para a carteira do canal, para a gente investir na prática, ou nos ajudar a tirar a certificação CEA, o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.